Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar sobre centro de massa hoje, tá? Uma dica interessante, tá? Para prova, tá? Pessoal, centro de massa. O que é o centro de massa? O que é o centro de massa? O centro de massa é o local do corpo onde eu poderia dizer que toda a massa está acumulada. Se eu pegar o ser humano, esse centro de massa está aqui, ó, mais ou menos na altura do umbigo. E o que eu preciso desse centro de massa? Né? Eu tenho um probleminha. Eu só vou conseguir ficar em pé se a linha do centro de massa tiver entre os apoios, tá vendo? Desse lado aqui, ele está no apoio dianteiro. Aqui, na segundo desenho, ele está no apoio traseiro. Aqui ele está entre, né? No terceiro desenho, ele está no meio. Tá? No outro desenho, ele está apoiado em um só apoio. Mas, em todas elas, a pessoa consegue ficar em pé. Em todas as situações, é possível ficar em pé. Tá? Agora, imagine você que eu vou para uma situação em que eu tenho não dois apoios, eu tenho um. Tá? Mas você já mostrou aquele último desenho, ali só tinha um apoio. Mas tem situações um pouquinho mais complicadas. Olha para cá, né? O cara tá segurando a moça. Tá vendo aonde ele segura ela? Tá? Ele tá segurando na perna. Logo, ela tem que estar com uma parte da massa dela desse lado e uma parte desse lado, de modo que, como ele apoia num ponto só, esse seja quem? O centro de massa da menina. Senão ele não vai conseguir mantê-la apoiada. Né? O mesmo acontece com outro desenho. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Passa os meninos às vezes vendendo no boteco, né? Ó, oh, moço, quer comprar? Por quê? Esse carinha aqui é legal, esse passarinho. Ele é interessante porque ninguém entende como é que o passarinho consegue ficar apoiado em um só ponto. Por um simples motivo. Eles colocam mais massa nas pontas para equilibrar a massa do rabo do passarinho. De modo que, né, eu fique com o centro de massa exatamente nesse apoio. Se você apoiar esse passarinho no seu dedo, ele vai ficar apoiado. Por quê? O centro de massa está na linha do único apoio que ele tem. A mesma coisa aqui, a trapezista. Ó, ela está apoiada em um ponto só. Mas se você perceber, ela tem parte da massa para um lado e parte da massa para o outro. De modo que o centro de massa continue nesse único apoio. E isso vale para qualquer objeto que eu queira apoiar em um ponto só, que eu queira equilibrar. Assim como esse vídeo. Dá uma olhadinha. O que o cara faz? O cara coloca objetos bem estranhos, inclusive, né, em situações inusitadas para deixar, né, eles em pé. Aí deram uma sacaneada nele, né? Tocou o celular, altera a posição do centro de massa e o celular cai, tá? Então deram uma sacaneadinha nele ali, deve ter sido algum amigo. Por quê? Porque daí ele acabou que o objeto caiu, por quê? Porque ele estava fora do alinhamento de centro de massa. O alinhamento tem que ser bem preciso, senão você não tem o que fazer, tá? Volta aqui comigo. O centro de massa, então, deve estar entre os apoios, para que o objeto não caia. Por isso que, você está olhando esses dois carrinhos aqui, tá? O carro 1, ele é um carro mais, né, fácil de capotar. Por quê? O centro de massa dele está aqui em cima e o apoio dele com o solo tem uma distância menor. Qualquer alteração lateral que ele rode para um lado ou para o outro, tá? Se esse centro de massa, né, aqui tratado por G, que é o centro de gravidade, sair, né, passar da linha do apoio, esse carro vai capotar. Por isso que um carro capota fácil, por exemplo, é a Kombi. Né? Kombi capota que é maravilha, velho. Né? Por quê? Porque o centro de massa dela é alto. Quanto mais alto o centro de massa e quanto menor o espaço lateral para apoio, mais fácil o seu carro capotar. Carros esportes são no modelo desse carro número 2 aqui, ó. Tá vendo esse segundo carro? Tá vendo o centro de massa dele mais baixo? Tá? Quando que esse centro de massa vai sair dessa linha de apoio? Olha a distância entre os apoios, pessoal. Ou seja, esse carro aqui é muito mais difícil de capotar. Tá? Ou seja, ele é muito mais seguro para você. César, então você está dizendo que rebaixar o carro é mais seguro? É mais seguro, desde que a sua suspensão esteja em ordem. Tá? É mais seguro, é menos provável de capotar. Botar pneus mais largos também, né, deixa o carro mais estável, diminuindo a probabilidade de capotagem. Assim como o próximo desenho. Tá vendo o próximo desenho? Um ônibus aqui. Tudo bem que eu peguei esse desenho na internet, o cara foi gente boa, né, velho? Botou o centro de massa do ônibus aqui embaixo. Você acha que um ônibus dessa altura ia ter o centro de massa aqui embaixo? Não. O centro de massa tende a ficar um ponto mais alto. Só que nesse desenho que ele fez, com o centro de massa mais alto,
esse ônibus já estaria quase capotando, tá? Ou seja, seria um grande problema para ele, tá? Por isso que, inclusive, uma brincadeira, não uma brincadeirinha, né, mas uma constatação física, você já viu, você já notou que ônibus só capota lotado, né? Ônibus vazio às 4 da manhã, só o cobrador motorista não capota. Por quê? Porque só o cobrador e o motorista. Aí entra a gente, 5 horas da manhã indo trabalhar, o ônibus está lotado. O que acontece? Esse pessoal entra acima do local onde ficam ali as cadeiras. Logo, eu adicionei massa em cima. Isso quer dizer que o centro de massa vai subir. Com o centro de massa mais alto, a tendência à rotação do ônibus é maior. A tendência a capotar é maior. Quanto maior a distância desse centro de massa até o solo, maior a facilidade que ele vai ter de capotar, né? Assim como, né, aparece aqui nesse desenho, eu acabei escrevendo Kombi em cima, deixa eu apagar a minha Kombi, tá? Né? Que o limite para ele capotar é quando o centro de massa, né, está alinhado com o último apoio que ele tem com o solo. Inclusive, essa era a premissa para você fazer a questãozinha do João Bobo, tá? Que apareceu na prova do UNB 2 provinhas atrás. Tá? A questãozinha do João Bobo, tipo B, que ele perguntava onde deveria ficar o centro de massa, tá? Era exatamente isso. Você tinha que pegar o último apoio possível do João Bobo e dizer que o centro de massa estaria, né, alinhado com ele. Tranquilo? Tá? O que não fez esse rapaz aí, né? Dá uma olhadinha. Ele pegou um carro alto e resolveu fazer uma curva que não devia. Óbvio, vai capotar. César, mas por que ele vai capotar nesse caso? Tá? Vou voltar a imagem. Olha aqui para mim. O que acontece, galera? Quando você faz uma curva, a força que, né, puxa você para o centro é a força de atrito entre quem? O pneu e o solo. E agora, essa força de atrito, ela atua lateralmente aqui e a distância até o centro de massa é grande. Quanto maior essa distância, maior vai ser a minha tendência a girar, a minha tendência a rodar. Ou seja, maior vai ser a facilidade de capotar. Olha no carro azul, que eu falei que era mais, no carro preto, que eu falei que era mais estável. Olha aqui, o carro preto. Olha a distância. A distância aqui é menor. Consequentemente, esse carro não capota fácil. Assim como o outro videozinho que nós vamos mostrar. Fica prestando atenção aí. Olha, o cara escolheu fazer um driftzinho, um carro que é mais baixo, um carro de passeio. Esse carro vai capotar? Pode até capotar, mas é bem mais difícil que a caminhonete. Tradução, não faça besteira com carros altos. Se você quer, né, fazer algo desse tipo, use um carro bem baixinho, bem encostadinho no chão, porque é mais seguro para você. Senão você vai fazer merda. Porque a caminhonete nem sonha, né? Caminhonete, Towner, Kombi, tá? Todos esses carros que são mais altos, a probabilidade de capotar é muito alta. Por quê? A distância do centro de massa ao solo é grande. Tranquilinho? Beleza? Agora, aonde fica o centro de massa de um objeto, galera? Aonde que ele fica? Olha esse objeto aqui, tá? Se você prestar atenção, essa região aqui é de plástico, ela é leve. Então, vou apagar ela. Essa região aqui, ó, tem o que aqui dentro, galera? Água. A água é mais pesada que o plástico. Então, como essa parte de baixo é mais pesada, ele deve ter o quê? Mais massa. E o centro de massa fica mais próximo do elemento de maior massa. Consequentemente, o meu centro de massa, né, deve estar aqui mais embaixo. Ó, mais ou menos aqui onde eu botei o meu xizinho. Aí diz, onde eu devo aplicar uma força para fazê-lo girar com mais facilidade? Galera, quanto mais longe do centro de massa estiver essa força, maior é a tendência de rotação. Se eu escolher, né, lá em cima, né, seria essa a situação, ó. Deixa eu arrumar aqui, né? Ou se eu empurrar bem embaixo, eu também tenho uma distanciazinha. O que não vai dar certo, o que não vai fazer girar de jeito nenhum, galera, se eu empurrar exatamente no centro de massa. Se eu aplicar uma força sobre o centro de massa, ela gera apenas translação. Ela não gera rotação. Essas duas aqui, que estão longe do centro de massa, geram rotação do meu sistema. César, mas por que isso acontece? Tá? O que eu preciso para rodar, para girar, para torcer? Tá? Tem uma grandeza, ela chama-se torque. O torque é a tendência a girar, o torque é a tendência a torcer. Tá? E o torque depende do quê? Depende da força e do braço de ação da força. Então, se eu empurro longe do centro de massa, lembra que eu falei que o centro de massa da pessoa é mais ou menos na altura do umbigo?
Quanto mais distante, maior o torque, maior tendência a derrubar, a girar. Por isso que numa luta como o MMA ou como qualquer outra luta, a preferência para derrubar o oponente é bater na cabeça. Olha o próximo evento aqui, a mesma coisa, uma pancada na cabeça, tá? Quanto mais longe do centro de massa eu tiver, maior vai ser a minha tendência a girar, a capotar, tá? Do mesmo jeito, o cara jogando um futebol americano, olha ele aqui. Se ele pulasse exatamente nessa linha, ele empurrava o cara, mas não derrubava. Se ele pula aqui, ó, que tem uma certa distância do centro de massa, eu vou ter o quê? Um torque, uma tendência de rotação, uma tendência a girar. Aí a tendência agora é que esse cara de cima aqui gire nesse sentido. Ou seja, ele vai ser derrubado. É esse o problema. Tá? Então, quanto mais longe do centro de massa eu fizer, maior vai ser a tendência a girar. Tudo bem? Tá? Por isso que numa briga, né? Eu sempre digo, briga de homem, né? Porque briga de mulher é puxa cabelo, aquele negócio feio. Briga de homem, onde que você bate? Você dá um soco aonde? No rosto, que é longe do centro de massa. Centro de massa no umbigo, soco no rosto, distância grande. A probabilidade de rodar é grande. A tendência a capotar é grande. Então, você vai derrubar o seu oponente. Ou pelo menos, fez o melhor que você podia, né? Se não derrubar, você está enrolado. Tranquilo? Tá? Então, olha aí, ó. Essa cena aí demonstra muito bem a situação. Vou até passar de novo para você ver. Para você não precisar voltar o vídeo. Olha isso. Tá? Uma pancada no rosto, longe do centro de massa. Gerou o quê? Rotação do meu sistema. Tranquilo? Então, como a força faz para girar? Como já disse anteriormente, o torque. Um exemplo que você muitas vezes não presta atenção, né? Na sua casa, você vai lá, vai abrir uma porta. Olha aqui, galera, você vai abrir uma porta, a maçaneta é longe da dobradiça, porque quanto maior a distância entre a maçaneta e a dobradiça, maior vai ser a tendência a girar, mais fácil será para você abrir essa porta. Então, o torque, que é a tendência a girar, a tendência a torcer, vai depender da força aplicada e da distância até o nosso ponto de rotação. Tá? Então, por isso que sua maçaneta sempre fica do lado oposto à porta. Se algum animal botar a maçaneta do lado de cá, você vai ter que fazer muita força para abrir ou para fechar essa porta. Tranquilo? A outra situação é você fazendo exercício, dando uma malhada, vai malhar bíceps. Olha o que acontece. Dá uma olhada aqui no nosso desenho. Tá vendo que a situação, tá? Essa segunda situação aqui do desenho, ela tem uma distância maior até o ponto de rotação, que é o seu cotovelo. Quanto maior essa distância, o torque não é a força vezes a distância, ou vezes o braço de ação, que a gente chama, tá? Quanto maior essa distância, maior vai ser a tendência a girar. Ou seja, mais difícil vai ser para você segurar esse peso que está gerando um torque grande no seu braço. Se você aproxima, como aconteceu aqui, ó, o peso é o mesmo, mas está vendo que a distância diminuiu? Tá? Essa distância diminuiu. Ai, César, não seria essa distância? Não, pessoal. A distância que eu uso para calcular o torque é da linha ao ponto, tá? Então, é uma distância que é medida de que maneira? Por uma reta perpendicular. Então, a distância é essa. Essa é a distância da situação 2. Vou chamar, né, situação 2 aqui, situação 1 aqui, situação 3 aqui embaixo, tá? Distância 1. Agora, na situação 3, não é essa distância. Novamente, volto a frisar. A distância é essa, que é entre a linha de ação da força e o ponto de rotação, que é o seu cotovelo, tá? Olha, essa distância é menor. Logo, vai ser mais fácil você segurar aqui embaixo. Por isso que você vai, inclusive, tender a descer o braço até aqui, né? O meu desenho é horrível, mas tudo bem, né, galera? Tá? Descer o braço até aqui. Por quê? Porque daí eu vou estar com distância quanto? 0. Com distância 0, o torque é quanto? 0. Então o meu bíceps não vai precisar fazer força para segurar quando o braço estiver para baixo. Mas nessas posições ele vai ter que fazer. E na posição central, que é onde eu tenho maior distância, eu vou ter que fazer mais força. Tranquilo, galera? Belezinha? Tá? Então, agora, eu pego algo e jogo. Qual vai ser a trajetória que o centro de massa vai fazer? Galera, você vai fingir que aquele objeto, mesmo extenso, ele acumula toda a massa num lugar.
Não é isso que eu falei? O centro de massa é o ponto onde toda a massa pode ser considerada acumulada. Então o que vai acontecer? Eu vou jogar o objeto e ele vai fingir que é uma bolinha pequenininha, sem tamanho, um objeto pontiforme. E esse ponto vai fazer a trajetória prevista. No caso de um lançamento, seria o quê? Uma parábola, tá? Então, olha para cá. Tá vendo isso? Joguei um objeto, é um objeto extenso, mas o centro de massa dele vai cumprir uma parábola obrigatoriamente. Ai, César, mas se for um negócio mais complicado, tipo esse, galera, tipo o cara pulando e girando com a moto no meio do trajeto, ainda assim, se você olhar bem o centro de massa dele, fez exatamente uma parábola. César, e se o cara soltasse da moto no meio, né? Moto para um lado, cara para o outro, né? Moto para um lado, cara para o outro. O que ia acontecer? Ainda assim, o centro de massa deles faria a mesma parábola, faria a mesma trajetória, até que alguma outra força externa atuasse sobre eles. César, outra força externa? A hora que o cara batesse no chão, ou a moto batesse no chão, ou algum deles batesse em algum objeto no ar, né? Um poste, alguma coisa. Então, até que outra força externa atuasse, a trajetória seria mantida, mesmo que eles se separassem. Eles fazem parte de um mesmo sistema. Tranquilo? Belezinha? Tá? Sabendo disso, vamos fazer um exercíciozinho de vestibular aqui? Ele diz assim: em um local onde o efeito do ar é desprezível, o campo de gravidade é uniforme, um martelo é lançado obliquamente para cima e seu centro de massa descreve, em relação à superfície terrestre, a trajetória parabólica indicada. Daí desenhou a trajetória do centro de massa. Se na posição A mostrada na figura, o batente do martelo separasse do cabo, então ele quer que esse batente vá para cima, né, o cabo vá para cima e o batente vá para baixo. Ainda assim, o que ia acontecer? Até que alguma outra força externa aparecesse, o centro de massa ia continuar a trajetória. Então vamos ver as opções? O centro de massa do sistema passaria a desenvolver uma outra trajetória parabólica? De jeito nenhum. A trajetória continuaria sendo a mesma. O centro de massa do sistema, batente cabo, continuaria descrevendo a mesma trajetória parabólica. Opa, até aqui tá legal, hein? Descrita pelo centro de massa do martelo, até que o batente e o cabo atinjam o solo. Não, eu preciso que pelo menos um sofra outra força externa. Ou o batente ou o cabo. Vamos ver se tem alguma melhor? Por enquanto, isso daqui, né, é a melhor dentre as duas. Né? Uma múltipla escolha, eu tenho que marcar alguma, né, galera? O centro de massa do sistema continuaria descrevendo a mesma trajetória parabólica, descrita pelo centro de massa do martelo, até o instante que um dos dois, ou batente ou cabo, atinge o solo, ou seja, sofra outra força externa. Essa é a nossa resposta correta. Tá? A letra D, nada se pode afirmar a respeito da trajetória, tá maluco? Tá? Eu sei a trajetória, eu sei que ele vai manter a trajetória. Tranquilo, galera? Então, essa daí foi nossa aulinha de centro de massa. Tá? Vamos ter uma segunda aula, já ela será disponibilizada também, tá? Em que eu vou te ensinar a calcular o centro de massa. Nessa eu te disse para que ele serve. Agora nós temos que calcular. O cara vai lá, te dá um corpo, ou dois, ou três, ou um corpo, né, disforme lá. Onde vai estar esse centro de massa? A gente tem que saber. Tranquilo? Então, por enquanto, é só. Até mais, galera.